Começamos mais um programa Nutrir e para iniciar eu gostaria de parabenizar e agradecer a professora doutora Daniele Mioto Bernardi, que iniciou no primeiro semestre de 2021 com esse excelente programa. Parabéns, Dani, pela liderança, pelo entusiasmo, por estar à frente de tudo isso. Meus parabéns, gostaria muito de te agradecer. E vamos começar com Cascavel. Cascavel é uma cidade que tem 69 anos e a profissão de nutrição não fica muito longe, 82 anos. Então elas caminham juntas. E eu gostaria de falar um pouquinho da nossa cidade, porque nós formamos aqui no Centro Universitário FAG mais de 700 alunos. E nós temos aqui em Cascavel aproximadamente 323 profissionais da nutrição que estão cadastrados no Conselho Regional de Nutrição, o CRN 8. Cascavel não é mais a mesma e tem evoluído muito na saúde. E com isso, a nutrição anda junto com essa evolução. Para isso, eu gostaria de agradecer as 3 nutricionistas pioneiras da cidade de Cascavel, a Maria Beti, a Rosane e a Rejane. Eu gostaria de agradecer novamente por terem aceitado o convite de vir falar um pouquinho da história de vocês no início da profissão de vocês. E daí, como foi seu início, a sua carreira, Beti? Fala um pouquinho pra gente. Obrigada, Thaís, por me convidar. Então, eu vim para Cascavel na década de 90 e eu não vim para trabalhar. E eu trabalhava em São Paulo com uma área completamente diferente, que era a produção de fotografias de alimentos. Então eu já era formada há 17 anos, mas eu não trabalhava na área. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma cidade aberta para novos aprendizados, para novas conquistas em relação à saúde. Eu fiquei impressionada com isso. Quando eu abri meu consultório, logo depois que eu mudei para cá, eu senti assim que as pessoas buscavam a nutrição para aprender a comer. Não era para emagrecer ou só porque tinham alguma doença. Então eu fiquei encantada com essa postura da cidade. E assim, achei muito interessante, foi uma coisa que me marcou, porque eu não esperava por isso, porque eu vim de São Paulo e lá em São Paulo não tinha consultório de nutrição e aqui tinha. Nossa, então é uma coisa muito interessante, muito louvável, né? Que a cidade já procurava. Eu me lembro que a gente tinha conhecimento, eu não trabalhava na área, mas eu tinha amigas nutricionistas e tinha só um consultório na capital. E aqui já tinha 3. Então eu acho realmente essa cidade especial. Acho que a gente encontrou um povo aberto para novos aprendizados, como eu disse. Foi uma coisa impressionante. Por isso que é legal, e 69 anos, uma cidade muito nova, né? E você, Rosane, conta um pouquinho do seu início na carreira profissional como nutricionista. Então, eu me formei em 1990, e vim para Cascavel porque minha família é daqui. Então, eu me formei e voltei. E uma coisa, assim, um fato interessante, né, que aconteceu naquela época é que em fevereiro eu não tinha nem sido ainda minha formatura, minha colação de grau, e já me chamaram para trabalhar num hospital. E aí, como eu ia casar em maio, e eu já tinha uma viagem agendada, foi muito engraçado, porque eu me dei ao luxo naquela época de pedir para eles, falar assim, olha, eu aceito, né, o trabalho, o emprego, mas em maio eu preciso tirar 10 dias porque eu vou casar e, né, vou fazer minha viagem de lua de mel. E assim, eles aceitaram muito bem. Por quê? Porque não existia profissional naquela época e eles estavam assim, que nem a Beti falou, estavam desesperados, né, procurando. Então o hospital nos acolheu muito bem, assim, naquela época, naquele momento, né. Então assim, foi uma coisa que até hoje eu acho muito legal, né. Eu tive a oportunidade, né, a gente se deu ao luxo, como você falou, né, não existia quase profissionais aqui, eles estavam desesperados atrás. Isso foi em 1990. 91. 1991. Então, pelas nossas pesquisas, desde a década de 80 tinha só 3 ou 4 nutricionistas cadastradas. Só não, né, Thaís? Porque se você comparar com a capital de São Paulo, era muito, porque ela só tinha uma. É verdade. Se a gente for comparar e pensar em Cascavel e capital de São Paulo, né, a gente não precisa ir tão longe, né? Isso, há 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, isso mesmo. Rejane, e você?
Como foi sua história na nutrição? Então, eu me formei em 89 e o meu namorado era aqui de Cascavel. Aí eu vim passear e conhecer Cascavel. E eu também me formei no final do ano e no início do ano eu vim para Cascavel para conhecer e surgiu um emprego para mim. Você era de onde? Eu sou de Dom Pedrito do Rio Grande do Sul. Fiz faculdade em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas. Aí surgiu um emprego numa indústria de óleo. Aí eu fui trabalhar lá. Eu trabalhei 4 anos lá. Então, assim, foi muito gostoso. Eu aprendi bastante coisa. E até engraçado, eu disse que não tinha nada engraçado, assim, porque lá no Rio Grande do Sul a gente tem fala diferente daqui. Então agora eu já mudei, já me acostumei. Tipo assim, eu ia fazer o cardápio, eu botava guisado. Eles assim achavam, que é isso guisado? Era carne moída. Então, e assim, era chuleta, era bisteca, e é muito engraçado essas coisas assim, então mas eu aprendi muito, foi assim um período muito bom, eles assim me acolheram muito, tudo que eu solicitava, tudo que eu pedia, não precisava pedir 2 vezes, foi muito, muito interessante. É muito diferente, né, por causa eles das pagavam regiões. muito bem, inclusive, assim, nossa, foi assim bem, muito gostoso. Então a gente pode pensar 3 mulheres empreendedoras que abriram as portas, né, da nutrição. Então a gente pode pensar que com o número de pessoas hoje, de profissionais aqui em Cascavel, em região, isso, vamos dizer assim, não dá nem para fazer uma conta alta aqui de quanto isso aumentou, né, de 3 a 4 para 323 profissionais. Então, são empreendedoras que não viram só a dificuldade, mas elas viram uma oportunidade para iniciar numa carreira tão nova, numa profissão tão nova como a nutrição. E que as pessoas aqui provavelmente quase não conheciam, né? Quase não conheciam a nutrição. Falando daqui, mas se, como a Betty colocou, em São Paulo também não, então aqui também as portas abertas para essa profissão. Então gostaria de saber de vocês, por exemplo, se vocês têm uma história engraçada ou se tem uma história interessante que pode estar falando para nós. Se você tiver uma história, Betty, conta para nós. Isso que a Rejane falou, eu senti muito, parecia um dialeto para mim. Se para você era diferente, Rejane, para mim era mais ainda. Porque as pessoas falavam chimia, as pessoas falavam linguiça e é salame. Na verdade, para mim é salame, né? Então eu vim de São Paulo e ela veio do Rio Grande do Sul e a gente parecia realmente que a gente não estava falando a mesma língua. Então, por exemplo, quando as pessoas falavam eu vou fazer um rancho, eu não sabia o que era isso, né? Ou então a frase que eu achei fantástica, que eu acho o máximo, as pessoas falavam Betty, eu não vou aos pés há tantos dias. Eu dizia, o que é isso? Eu não sabia o que é ir aos pés, né? E realmente essa troca foi enriquecedora para mim. Não foi isso, uma coisa, não foi difícil, obviamente, mas eu tive que me adaptar a várias palavras que eu não conhecia morando no mesmo país, né? Sim. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, E de engraçado, não me lembro assim de alguma coisa muito engraçada, mas com todos esses anos, com certeza, aconteceram muitas. Mas o que eu acho mais interessante, Thaís, é aquilo que eu disse no início. Desde sempre, é um povo interessado, um povo que busca, um povo que ele poderia até não saber ao certo o que era nutrição, mas eles queriam para eles. Então, eu ficava impressionada mesmo, porque era muito novo, né, gente? Não tinha consultório de nutrição no Brasil. Não tinha, só os profissionais trabalhavam em outras áreas. E eu fui até resistente para montar meu consultório. Eu dizia, não, mas já tem consultório aqui, elas já vão dar conta da demanda. E eu acho muito interessante mesmo o quanto as pessoas buscaram e buscam a nutrição e sem aquele estigma, né, de emagrecer, que as pessoas olham para a nutricionista e já pensam em dieta para emagrecer, né? Mas pela saúde, e não é né? assim, exatamente. Mas eu acho isso saúde. muito interessante
e é particular daqui do povo de Cascavel. Eu concordo, porque sem saúde também a gente não consegue ter nenhum outro objetivo, emagrecimento, sem saúde. Exatamente. É difícil, né? Então, como nutrição, a gente sabe disso. Não adianta a gente querer um objetivo aí que talvez a gente não consiga alcançar fugindo da saúde. E você, Rosane, tem alguma história legal, divertida ou, né, qualquer uma que você queira dividir com a gente? Na verdade, assim, a minha experiência, né, no início da carreira, quando você se forma, você acaba sendo generalista, né, na sua profissão. Então, quando surgiu o emprego na área hospitalar, eu falei, vamos para lá, né, vamos trabalhar e tal. Eu fiquei 1 ano, foi suficiente para eu saber que não seria, né, o caminho que eu queria. Então, eu me sentia muito... Nossa, eu não conseguia lidar com as perdas que aconteciam todo dia que você chegava lá e, né, de paciente e tal. Então, eu fiquei lá, não cheguei a ficar 1 ano, né, daí foi quando eu desisti. E nesse período, eu acabei encontrando, né, conhecendo a Rejane e uma outra colega nossa, né, que até era goiana também, né, que veio para um concurso aqui no Hospital Universitário, que antigamente era o Hospital Regional. E a gente conversando, a gente sentiu justamente pelo fato que a Betty falou, né, da carência, né, que você está colocando, a carência de profissionais que tinham, a gente sentiu a necessidade de que muitas empresas procuravam, mas eles não tinham, infelizmente, condições de pagar um profissional para ficar lá. E a gente pensou, vamos montar alguma coisa na área de assessoria, né, em nutrição. Aí começamos a nos reunir, eu trabalhava no hospital, né, estava assim com o pezinho querendo sair, a Rejane trabalhava numa indústria, a Vânia trabalhava no hospital regional, que era na época, e a gente resolveu montar uma empresa, né, com o nosso tempo vago, que a gente dizia, como seriam situações só de assessoria. Legal, vocês já se conheciam, então. E daí a gente resolveu, só que imagina, né, as pessoas não queriam nos financeiramente, né, a gente ficou também acho que 1 ano, 1 ano e meio, e acabamos, assim, eu acabei saindo, né, por conta de que o lucro que a gente tinha para dividir por 3 não era suficiente. Então também tudo isso são os aprendizados que a gente vê, né, mas foi uma experiência bem legal, né, nós tivemos algumas experiências em termos de assessoria para as 3, assim, foi muito legal. Sempre é um aprendizado, né, talvez não tivesse muita busca, muita procura naquela época. Nem exigência, né? Nem exigência, né? Nem exigência, exatamente isso, né? Então eles queriam uma ajuda, mas olha, infelizmente a gente não tem condições, né, de auxiliar muito e tal. Mas foi uma experiência bem legal, assim, que nos fez ficar 1 ano, 1 ano e meio, assim, trabalhando nesse sentido. Então foi uma coisa diferente que a gente fez. E a ciência da nutrição também, né? Andando juntas. Ciência da nutrição, a gente hoje tem um conhecimento hoje se propaga muito essa questão da nutrição, da educação nutricional, da saúde, né? Principalmente com a pandemia, a questão aumentou muito, essa questão da imunidade, as pessoas quererem se cuidar, né? Ficar atentos a isso. O que você acha, Rejane? Tem alguma coisa que você precisa abordar? Ou talvez algo, né, de hoje que você acha interessante para a gente conversar, para você colocar? Ou pode ser uma história também que você tenha? Seguindo a conversa da Rosane, então depois a gente se encontrou fazendo especialização juntas, nós fizemos juntas, viajávamos juntas, ficamos juntas esse tempo todo. Depois da empresa? Sim, Aí a gente depois que a gente já era aqui daí, já tínhamos filhos, a gente fez a especialização assim. E aí ficamos juntos um tempo, né, era bem passamos umas poucas e boas na estrada, mas como tudo faz parte da vida. Sim, tudo a gente consegue, né, levar pra gente crescer, né? E então, o que eu estava falando no início, que eu trabalhei nessa indústria de óleo, que foi muito bom. Depois eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico, que também foi muito interessante o trabalho lá. E era uma equipe multidisciplinar mesmo, tinha professora de educação física, tinha terapeuta ocupacional, os médicos, psicóloga, enfermeiro, e nossa, foi muito, e a gente assim fazia grupo com os pacientes, então, porque era assim, tinha os moradores que moravam lá, que eram em torno de 30, 40 pacientes que moravam no hospital, e nós fazíamos grupo com eles, então o grupo do diabético, o grupo do hipertenso, então
Então, assim, era bem interessante, porque era a maneira que a gente conseguia trabalhar com eles, né? E a gente fazia aulinha e trabalho com eles. Era um estudo e uma equipe multidisciplinar. Muito hoje interessante. Né, o trabalho hoje hoje dentro das unidades básicas de saúde, né? É bem isso aí. Foi, assim, eu cresci muito lá. Eu fiquei 10 anos trabalhando lá com eles. Foi muito, muito interessante. Aí eu saí de lá e fui para o Hospital Nossa Senhora da Salete, que hoje é o Hospital do Coração, que estou até hoje lá. Uma bagagem enorme, né? E o que falta para nossa profissão avançar mais? Então a gente vê assim, o avanço da nutrição. Se a gente voltar lá e saber que na década de 80 tinha 3, 4 nutricionistas aqui em Cascavel, que hoje a primeira formação da nutrição aqui no Centro Universitário FAG foi em 2005 e hoje, 2020, até 2020, foi mais de 700 profissionais, formados. E hoje, qual seria esse avanço? O que vocês acham que a gente poderia avançar mais na nossa carreira? Nessa, vamos dizer assim, uma profissão apaixonante, né? Que é a nutrição. Como que a gente poderia avançar isso? Thaís, eu posso responder para você o seguinte, a nossa geração, vocês vão concordar comigo, nós somos privilegiadas ao mesmo tempo bombardeadas, porque a nutrição nesse período mudou tanto. Tem tanta coisa, o mapeamento genético, os exames que a gente pode solicitar, as maneiras como a gente tem que abordar o paciente na clínica, mudando não aquele olhar de tirar a comida, mas de entender a pessoa, a nutrição funcional que veio para ficar no Brasil. Nossa, eu teria muita coisa para falar, é muita coisa para nossa geração, não é verdade, gente? É uma coisa, é muita. Eu fico pensando quanta coisa mudou. E não é só essa historinha de ovo pode, ovo não pode, não. É de estudo, é de coisa científica, de coisa publicada e de pesquisas, como a Regiane está falando, que assim, de evidências, é uma história, se a gente ficar pensando nesse tempo, é muita coisa. Então, assim, falta muita coisa ainda, só que eu acho que aquela história de contar caloria, aquela história de só tirar comida, aquele medo de passar fome, isso já ficou para trás há muito tempo. Então, eu acho que é cada vez mais enriquecedor ser nutricionista, a gente não pode parar, tem que estudar sempre. Eu acho que essa geração está recebendo nas mãos dela uma coisa muito rica no sentido de conhecimento mesmo e de evidência, como a Rosane falou, mas assim, a responsabilidade deles aumenta também. É muito conhecimento, é muita informação. Exatamente. Então, assim, e a gente, eu tenho uma fala que é assim, comida todo mundo entende, porque todo mundo come, todo mundo faz, todo mundo compra, né? E então, todo mundo tem um palpite. E nutricionista não pode ter palpite. Ela tem que ter certeza. Ou fala direito ou fica quieta. Então, a responsabilidade de ter mais conhecimento e o povo buscando cada vez mais na internet, que é todo o direito dele de buscar. Então, tem muita gente que chega no consultório sabendo tudo que a gente vai falar lá. Então, qual que é o seu papel, então, como nutricionista, se ele já sabe tudo que ele tem que fazer? Então, o papel do nutricionista, eu estou falando do consultório porque é a minha área, né? Eu nunca trabalhei em outra área. Mas assim, ao mesmo tempo que é rico, que é maravilhoso, que é encantador, porque hoje eu entendo, isso que eu faço hoje é nutrição. O que eu aprendi foi conta. Foi conta e aquela coisa do imperativo afirmativo, faça, coma, beba, mastigue. Não existe, ninguém manda em ninguém. Então a nutrição que está entendendo a pessoa, a nutrição que está trabalhando com a individualidade, isso é muito gostoso, como você falou, encantador, eu acho maravilhoso, eu fico encantada com a profissão que eu escolhi, graças a Deus. Mas assim, essa geração que está chegando, ela precisa saber que isso
retorna para ela como mais responsabilidade, que ela tem que se dedicar mais, que ela tem que procurar mais se embasar cientificamente para poder atender o paciente, seja lá no hospital, seja numa educação nutricional, numa escola, numa prefeitura, não sei, mas ela tem a responsabilidade maior, porque o conhecimento é maior. E quem sabe, mais é cobrado. Sim, então, com certeza. E hoje a nutrição está muito abrangente, né? Então a gente vê hoje os nichos de atendimento. Então algumas pessoas, principalmente que você está colocando aí, a nutrição comportamental, que já não faz mais cálculo de cardápio, mas trabalha com o comportamento da pessoa. Exatamente. Então isso é muito importante, que é o respeitar o indivíduo, é trabalhar com a individualidade bioquímica, o que o seu corpo precisa para nutrir, né? Então isso é muito importante. Você, Rosane, como que a gente poderia colaborar mais com a nutrição? O que você acha? Eu vejo assim, a Betty falou da área dela, né, de atuação, que é a parte de consultório, eu vou falar um pouquinho da parte da docência, né? Perfeito. Que, como a Regiane comentou, né, eu desde 93 até 2019 eu estava atuando na área de docência, quase, né, me aposentando nessa área. E o que eu percebi um pouco diferente, né, assim, é a mudança de comportamento dos acadêmicos. Né, com essa mudança, então, assim, antigamente eu via o acadêmico mais interessado, mais... por quê? Porque ele tinha que buscar, ele tinha que provar, ele tinha que ir atrás, né? Tinha que correr, tinha que mandar trazer artigo de não sei da onde e tal, né? Era difícil, então essa dificuldade fazia com que ele realmente se esforçasse para fazer. De alguns anos para cá, com esse crescimento aí da informação, né? Com a internet, com acesso a qualquer tipo de informação, eu comecei a ter a impressão assim de que muitos alunos, não todos, claro, sim, né? Mas muitos alunos, eles acabam indo porque eles querem talvez o meio fácil. É um meio fácil, né? Uma profissão que não ela está realmente, né? À tona, é uma profissão que eu acho que nos últimos 10 anos ela cresceu muito. Está construída, tá forte. Essa solidez que veio, mas assim, com esse crescimento da necessidade mesmo do profissional, né? Da profissão de nutricionista e do papel da saúde, né? Da pessoa, né? Ser saudável, a importância disso que é na vida das pessoas. Mas nos últimos anos eu senti um pouco, sabe, essa sensação, assim, aquilo que a Betty falou um pouquinho, assim, que às vezes você realmente tem que ter propriedade daquilo, você não tem que chegar. Chegava aluno e falava, professora, eu vi no Google isso, isso e isso. Aí você fala, não, mas vamos tentar analisar de tal forma, não sei o que, e eles não concordam. Sabe? E eles vão atrás, não estou dizendo, né, assim, a maioria, mas assim, um percentual grande eu vejo que eles querem ser aquele profissional, não aquele de fazer cálculo, mas aquele de que diz, segue o que a manada está Mas aí colocando. O mercado seleciona. Isso, daí que eu digo. Aí por isso que eu queria finalizar a minha fala no sentido assim, aquilo que você falou, eu acho que o profissional... Eu não gostava muito dessa questão de você se especializar, mas eu acho que o profissional tem que buscar uma área, porque a demanda, as pesquisas, está tudo evoluindo de forma tão rápida. Não dá, hoje tem muito conhecimento, muita informação. E daí você vai querer atender um diabético, um renal, um autista, uma criança, uma gestante, né? Como é que você vai dar conta, né, de todas as informações que realmente são informações científicas, mas que às vezes são deturpadas, né, na hora de passar para o consumidor, vamos dizer assim. Então eu vejo um pouquinho assim que eu vejo que um caminho seria, né, essa questão da especialização. Eu não concordava com isso, eu achava que o profissional, tanto que a nossa profissão, a gente é formado para ser generalista, né? Mas eu acho que a gente tem que começar daqui a pouco pensar, né? Ou já sair e buscar um nicho que você goste, mesmo que daqui 5, 10, 15 anos não seja aquilo que você queira, né? Faça outra, né? Hoje está tão fácil, né? Está fácil, por isso que talvez você tenha colocado esse ponto. Exatamente. As pessoas estão um pouco mais preguiçosas no sentido de busca, acomodadas. E acaba não fazendo um bom trabalho. Né? Isso, e daí o mercado vai selecionar. Você não vai, não é minha área, por exemplo, a nutrição funcional não é a minha área de interesse, então assim, eu vou, aí as pessoas começam a perguntar, não, vai falar com um profissional que você conhece, que indica entende. outro profissional daquela área, né?
Eu acho que é por aí o caminho, sabe? Para realmente essa valorização e não virar, talvez mais para frente, né, um mercantilismo, no caso da profissão mesmo. Sim. E você, Rejane, o que você acha de tudo isso que nossos colegas colocaram? Né, as palavras delas são as minhas, então assim, eu concordo com tudo que as duas falaram. Mas aí então vou falar uma coisinha diferente. Eu acho também uma coisa que vai fortalecer muito, muito, eu acho que é o fortalecimento das entidades de classe. Eu acho isso aí também importante. Com isso vai vir mais fiscalização, mais emprego, melhor salário. Eu acho que isso aí também é muito importante. Perfeito, muito bem lembrado. Essa representatividade mais efetiva, eu acho que isso também está faltando um pouco. Eu acho que isso aí vai valorizar muito a nossa profissão. Lógico, sem o que a Betty falou e a Rosane, eu assino embaixo. Realmente isso aí eu acho que a gente tem que estar... E a nossa área é uma área da saúde, uma área que hoje tu estuda uma coisa, amanhã já mudou, então tu tem que estar sempre te atualizando, sempre buscando, senão tu fica mesmo para trás. Aí tu não acompanha mesmo. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença das 3 nutricionistas, Maria Betty, Rosane e Rejane. Muito grata mesmo, adorei, né, esse bate-papo, revê-las novamente, né, algumas nos vemos mais rapidamente, outras não. Né? Então gostaria de agradecer, gostaria também de deixar um mimo para vocês, tá? Obrigada. Por toda essa disponibilidade, por nos passar todo esse conhecimento que vocês têm, além do conhecimento, a experiência de vocês. Nossa, que tem um valor inestimável. Isso é muito importante. E como eu falei no início, abriu portas, né, para a nossa profissão, abriu portas para outros profissionais, porque é bons trabalhos que vai abrindo essas portas. Então a gente entra no local, faz um bom trabalho e isso vai gerando mais profissionais da área da nutrição. Bom, até o próximo Nutrir. Ficamos por aqui, nutrindo nossas experiências na FAG. Um grande abraço.